Bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente aqui, né, gente? Aqui na página que normalmente eu não falo sobre, mas que também é uma formação minha, que é o Ayurveda, a medicina indiana. Mas vocês fiquem tranquilos aí que durante a imersão até amanhã, vamos ver se vai dar pra dar esse conteúdo todo até amanhã, né? Vai ter numerologia também, tá? Aí a galera tá chegando no YouTube, já tem mais gente, vai falando aí no chat, gente. Tô vendo que tem 11 pessoas aqui, 14, não sei, tô perdida. E a galera que tá chegando no Insta, que tá perdido, aí a Paty, oi Patrícia. Ó, a galera que tá chegando aqui no Insta perdido, os perdidos no rolê, como eu costumo dizer, a live tá rolando lá no YouTube. Pra quem não sabe, hoje começa a imersão detox holístico com Ayurveda e outras técnicas que eu vou trazer pra vocês. A gente vai falar um pouquinho, né, introduzir um pouco sobre a medicina indiana hoje. A gente vai falar sobre detox físico, mental, emocional, espiritual, tudo isso. Mas a live tá rolando lá no YouTube porque vai rolar slide, vou passar slidezinho lá. E aqui no Insta não dá, né? E aí vocês vão perder o conteúdo. E se vocês não estão no grupo também, se vocês não estão lá no grupo do WhatsApp, entrem no link da bio, no grupo do WhatsApp, tá? Pra poder assistir, pegar o link do YouTube e assistir a live pelo YouTube, se vocês ainda não estão no grupo, se vocês estão assim totalmente perdidos. E lá também vai ter o PDF da aula, gente, tá? O PDF da imersão, que eu vou lançar amanhã, depois da aula de amanhã, pra vocês não terem spoilers. Não muitos spoilers, assim. Então, se vocês querem o material também dessa imersão, tem que estar no grupo lá do WhatsApp, tá, galera? Que tá entrando aí no Instagram. Entrando e saindo. Camila, ó, a galera chegando aí, ó. Galera chegando aí no YouTube. Vambora, gente? Vamos começar? Eu não posso enrolar muito, não. Eu sei que a galera das lives sempre enrola, né? Mas a mãe aqui, ó, tem hora. Gostar, eu gosto de falar. Queria falar até 9 horas da noite aqui com vocês. Mas a bebezona tá lá com a vovó, né? A pequena Samantha. A avó buscou ela na escola e ela não segura até muito tarde, não. A bichinha já tá com sono. Então tem hora pra terminar pra botar uma bebê pra dormir. Vida de mãe é sobre. Então vamos começar logo. Quem chegar atrasado, pega depois, tá? E vamos que vamos. Deixa eu ver se eu me entendo aqui com esse aplicativo, gente, pra conseguir botar o slide, hein? Vamos torcer aí, vamos torcer. Olha, o negócio é meio manual aqui, porque eu fiz umas bizonhices aqui. Aí, vocês estão vendo? Gente, eu nem perguntei se o som tá bom. O som tá bom pra vocês? Do YouTube? Do Instagram eu sei que tá, né? Mas do YouTube o som tá bom? A imagem eu tô vendo, mas o som não. E agora se vocês conseguem ver aí a imagem do slide, que eu já vou abrir. Mas dá pra ver no fundo o Canva. Sei que tem um delayzinho, mas vai me respondendo aí. O som tá ótimo, que bom. Trabalhamos pra isso. Testando a semana toda aqui o negócio. Ó, o som tá bacana e a imagem, me digam se vocês estão vendo atrás. A imagem tá ótima, mas assim, vocês já estão vendo o slide atrás de mim? A treta que eu fiz aqui, ou vocês só estão me vendo? Vai curtindo aí, tá, gente? Eu sempre esqueço de falar isso, né? Mas é bom curtir, né? Pro YouTube dar aquela, né, melhorada ali no negócio do canal. Como eu não uso esse canal, então tem que movimentar aí o vídeo. Já vai curtindo o vídeo, já vai mandando o link, gente. Ó, vocês mandaram o link pros amigos, família, irmão, papagaio e periquito? O assunto aqui é muito bom e o assunto aqui é pra família toda. Porque se um faz detox na casa, todo mundo tem que fazer, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Alcemar não é Alcemar, é Tata. Tata com acento que eu atendi semana passada, não foi? Boa noite, meu bem.
Muito bem-vindo aqui, que bom que você chegou. A imagem tá embaçada pra mim e Camila. Dá pra ver o slide? E você? Qual a imagem que tá embaçada, assim, no caso? Eu ou o slide? Vai me ajudando, galera, que tá difícil aqui a tecnologia. Mercúrio já tá retrógrado, o meu Mercúrio é retrógrado. Aliás, gente, amanhã portal, né? Amanhã portal, amanhã eclipse e amanhã lua de Vesak também, que eu tinha esquecido disso, mas amanhã a gente conversa sobre. Não é à toa que vocês estão aqui, só queria falar um negócio pra vocês. Não é à toa que eu estou aqui primeiramente, porque eu tô aqui meio empurrada. Como assim empurrada? A espiritualidade, ela meio que me deu um empurrão, assim, de vai falar desse negócio, gente, vai usar seus conhecimentos do Ayurveda, que conhecimento parado é igual a água parada da dengue. Aí eu levei um puxão de orelha, assim, da espiritualidade, tipo, vai lá. Aí eu, gente, mas, né, aproveita que você mudou a rotina e vai. E eu assim, não, gente, mas não tô preparado pra isso agora, tô focando na numerologia. Aí eu levei um tapa no pé da orelha deles, da galera lá de cima, e tô aqui. Bem quando no portal e eclipse, que é amanhã, né? Portal e eclipse é amanhã. E vocês também não estão aqui à toa, porque o assunto que a gente vai falar, todo esse assunto da imersão, tem muito a ver com o que tá rolando aí nos eclipses, que tá rolando aí nos portais, que é a mudança de vida, gente. É a mudança de hábitos, mudança de deixar sua velha versão para trás, que não serve mais, um rolê que está acontecendo já desde 2021, desde os eclipses de 2021, e agora é assim, sabe, é aquela martelada final, assim, vambora, é agora, tipo, agora é a hora de mudar, sabe, dá mais para ficar enrolando, não. Então é um empurrão final pra gente realmente assumir a nossa nova versão, a nossa melhor versão, e viver o propósito de vida que a gente vai viver nesse mundo, sabe? Não dá mais pra enrolar, não. Eu tô levando esse empurrão e aí eu vou ajudar vocês também dando esse empurrão aí nesse processo aqui que a gente vai passar nessa imersão. Então vamos começar, gente? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Mas amanhã eu vou falar mais, tá? Amanhã eu vou falar mais sobre o eclipse e sobre o portal, que a gente já aproveita que a gente tá dentro da imersão, já faz uma live fit eclipse portal. Vai ser maravilhoso amanhã também. Venham e compartilhem aí com a galera da vida de vocês. Ó, vai comentando aí, tá? Eu vou abrir o slide. Se tiver embaçado, se tiver esquisito, vocês me falem. Agora o negócio vai ser eu conseguir abrir isso aqui em tela cheia, né? E ver vocês ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Eu não faço, né? Vou abrir aqui pra testar. Ih, gente, abri errado ainda. Abri lá na frente o slide. Volta pro início. Vocês viram que o negócio é pequeno, né? Tem material aqui. Aqui é o começo. Ó, que maravilha. Abri o slide. Vocês comentem aí, por favor, no YouTube. Oi, galera. Ó, Isa. Isa perdida no rolê, vai pro YouTube, que eu sei que você tá no grupo, gata. Vai pra lá que tem slide, aqui não tem. Aqui é só pra aquela galera bem perdida no rolê, que nem sabe que tá rolando imersão detox, pra chamar a galera pra ir pro grupo do WhatsApp e entrar no YouTube. Deixa eu ver se a galera do YouTube tá vendo aqui. Respondam. Os comentários pararam ou fui eu que não desci os comentários? A imagem está ótima agora. Vocês conseguiram ver o slide direitinho? Tá. Estamos vendo, que bom. Então vou abrir aqui, só que acho que eu não vou abrir tudo não, porque quando eu abro tudo some eu, né? A pessoa tá com uma dificuldade aqui no... Ah, não, some não. Dá pra ver o do ladinho aqui, né? Ah, então tá bom. Não vou conseguir ver, Mariane. Vai ficar salvo? O link vai ficar salvo, tá? Até o final da imersão vocês vão conseguir ver. Mas tentem estar ao vivo, tá? Quem puder, que a gente vai interagindo aqui. Tá, vamos lá, gente. Se eu sumir, depois vocês me falam. Vamos começar aqui. Imersão detox holístico, mude seus hábitos e transforme a sua vida. Então a gente vai falar muito aqui sobre hábitos,
sobre hábitos, vícios. O que vai rolar, né? O que vai rolar aqui hoje? Vamos lá. O objetivo, gente, dessa imersão, a ideia que rolou, que veio assim meio do nada, no meio desse... Na verdade, foi no último eclipse que rolou aí. Eu já estava fazendo um processo de detox em mim e me veio essa ideia, que eu até brinquei com vocês, que é um puxão de orelhazinho ali da espiritualidade, para quem é desse rolê de espiritualidade também, dos meus mentores, de compartilhar esse conhecimento com vocês, esse conhecimento do Ayurveda, dessa medicina milenar e também de outras técnicas que eu tenho estudado, trabalhado e aplicado na minha vida. Eu vou ter que contar um pouquinho da minha história, mas segura aí, não vai ser longa não, que a gente já tem conteúdo aqui. Mas só para contar rapidinho por que eu comecei a fazer esse detox e resolvi trazer para vocês, a história eu sempre fui uma pessoa muito saudável e tal, eu vou contar a história mais antiga depois, mas vamos falar da recente aqui, o que rolou nesse último eclipse comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, depois pelo menos dos 20 e poucos anos ali, depois que rolaram umas coisas na minha vida. E depois que eu tive a Samantha, que eu acho que todo mundo aqui segue no Instagram, conhece a Samantha, né? Então, depois que eu tive a Samantha, eu não consegui manter os meus hábitos saudáveis. Então, aquele rolê, né? Quem é mãe sabe, rolê de maternidade. Sem dormir direito. Primeira coisa pra gente ter uma saúde mental e física é dormir bem. E aí mãe de bebês já não conseguem dormir bem, que isso é uma problemática pra gente falar aí, ó, na vida, né? Mas enfim, não tava dormindo bem. Isso começou a aumentar a minha ansiedade. Eu sou um tipo Vata. A gente vai falar aqui sobre os biotipos amanhã, tá? Amanhã eu vou mandar o link pra vocês fazerem um teste do dosha de vocês. Vocês vão saber o que é dosha também, espero. Então, eu sou um biotipo Vata que tem muito mais propensão a ter questões de ansiedade, questões mentais, depressão e tudo mais. E dormir mal é um dos fatores que não só o Ayurveda, como a ciência moderna, né, a neurociência já diz que é um dos fatores mais agravantes para problemas e transtornos mentais. Então, com essa falta de dormir, com a correria da maternidade, tentando trabalhar, porque o workaholic eu sou também, né, tentando trabalhar depois de ter filho, no meio da pandemia, né, gente, que eu tive Samantha no meio da pandemia, eu não consegui manter meus hábitos saudáveis e o aumento da ansiedade me levou a descontar na comida. Quem me olha assim magrinha, né, acha que o quê? Faço detox e fico magra. Mentira. Isso aqui é biotipo Vata todinho, ó. Toda biotipo dela mesmo. Toda na... Já que tô contando minha história, eu vou tirar um pouquinho aqui, né, o negócio, gente, aumentar eu aqui. Pra eu ver vocês também aqui no YouTube. Então, toda biotipo Vata ela. Então, eu já sou assim, magra de nascença, não engorda de ruim, come igual um negócio, não engorda. E tava lá descontando no doce, na comida. Eu tenho uma séria questão com doce. O meu vício maior é doce e café. E eu comecei a descontar muito, muito na alimentação. E é um ciclo, gente. Assim, quando a gente tá com uma questão de... algumas questões de ansiedade, que a própria pandemia já agravou, a maternidade e tudo mais, e a gente começa a descontar na comida, a comida aumenta a nossa ansiedade. Quanto mais ansioso a comida, né, ruim no caso, o doce, os industrializados, quanto mais a gente come isso, mais aumenta a nossa ansiedade. Quanto mais aumenta a nossa ansiedade, mais a gente tem vontade de comer. E vira um ciclo vicioso. Com isso, eu entrei numa depressão pós-parto, ia falar um palavrão aqui, mas muito tensa, e foi virando uma bola de neve ali. O negócio foi virando uma bola de neve. E eu comecei a tratar depois de um tempo e tudo mais, suplementar, medicinas naturais e tudo, mas eu não conseguia mudar os meus hábitos e a minha alimentação. Sempre com aquela, desculpa entre aspas, né, que é um pouco, não é, de que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para me alimentar bem, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para fazer exercício. Só que, meus amores, eu entendo vocês quando falam isso, né? Porque eu passo por isso também. Só que quanto mais a gente deixa isso de lado, a Camila chegou aí, ó, chegou chegando. Quanto mais a gente não arranja um tempinho, nem que seja um mínimo tempo de um primeiro esforço pra gente fazer uma mudança de hábito, a gente não consegue sair desse ciclo. E aí a virada de chave mesmo pra mim, de que eu preciso voltar
ligação do spam, gente. É o dia inteiro o spam, não aguento mais. Enfim. Quanto a gente não consegue dar esse start, né, dessa mudança de vida, a gente fica presa nesse ciclo. E aí a virada de chave segunda pra mim, que é o renascimento assim que eu tive, foi um pouco antes desse último eclipse, nesses últimos portais que rolaram. E eu já nem sei mais em qual slide que eu tava, mas tá tudo bem, vou abrir nesse aqui mesmo. E aí eu decidi que eu precisava voltar a ser quem eu era. E quem eu era uma pessoa saudável, uma pessoa que se preocupava com a alimentação. Porque quando você não tem o conhecimento do quanto a alimentação ruim te faz mal, do quanto os maus hábitos te faz mal, de quanto dormir tarde te faz mal, a gente vai falar de tudo isso aqui. Do quanto o uso de cosméticos, olha aqui, ó, vamos falar disso também. A escolha certa dos cosméticos é tão importante, né? Quanto o uso de cosméticos industrializados, esmaltes, tudo isso intoxica a gente. A gente tá falando de intoxicação real, gente. Tudo isso intoxica a gente, vai deixando a gente mais ansioso, propenso a doenças. Quando a gente não sabe disso e vai vivendo a vida, beleza. Mas quando você sabe disso e você continua usando, você continua conscientemente intoxicando o seu organismo, é muito pesado. É uma culpa, assim, que vai rolando, sabe? Eu fui passando por isso, sabe? Essa culpa em cima de mim e eu não conseguindo sair disso. E aí veio a virada de chave, eu falei, cara, preciso mudar agora. E aí eu fiz o processo de cortar de novo algumas coisas que eu precisava realmente cortar. O açúcar, que eu tava completamente viciada real, assim, de comer doce o tempo inteiro. O glúten, que eu sou intolerante, e a gente vai entender a problemática do glúten, que não é só pra quem é intolerante, tá? Os laticínios também, e tudo isso, né? Fiz uma mudança geral, a gente vai falar melhor sobre essa mudança ali mais à frente. E aí eu senti a necessidade de compartilhar isso com vocês e de usar esse conhecimento que eu estava colocando na minha vida e até organizando esse conhecimento no documento, organizando esse conhecimento em planilhas e tal. Eu falei, cara, por que não utilizar isso também e compartilhar? Então, o que eu percebi, assim, em mim, e o que eu percebo também nas pessoas que eu atendo com numerologia, é que, na real, a gente está vivendo muito sobrecarregado de uma intoxicação mesmo física, que sobrecarrega o mental, que sobrecarrega nosso emocional, e eu tava me sentindo assim, arrastando um peso, sabe? É como se eu estivesse aqui tentando colocar meus projetos em prática, atender, trabalhar, cuidar de Samantha, a vida e tudo mais, mas eu tivesse com um peso a mais, um cansaço a mais ali todos os dias, que também tem a ver com a falta de sono, né? A falta de dormir bem durante 2 anos aí, né? Mães entendem, mas tem muito a ver com a alimentação. E quando eu virei essa chave, mudei a alimentação, voltei a ter uma rotina ayurvédica, né? E a gente vai falar sobre. Eu vi uma mudança muito clara e nítida, assim, na minha saúde. Eu tava pegando gripe direto, todo mês era 2, 3 gripes pegando da Samantha. A imunidade não tava dando conta de gripes que a criança tava ficando melhor que eu, gente. Tava ficando pior que um bebê, sabe? Ou seja, a minha imunidade tava pior que de uma criança que pegou a gripe pela primeira vez, sabe? E aí foi nítida essa mudança, sabe? Foi nítido a minha energia para realizar as coisas. Só que eu tenho também que falar para vocês que esse primeiro mês de mudança, para quem quiser, né, ir comigo nesse processo de mudar a alimentação, mudar os hábitos, mudar a rotina, ele é mais difícil. E a vontade que dá de desistir é muito grande, porque a tendência é parecer que está piorando. Fora o estresse, o nervoso que você fica por tirar coisas que você estava viciado, tipo o açúcar ou o glúten para algumas pessoas, né? Para outras, algum industrializado. Então, no começo fica pior. Então, até você completar esse 1 mês é muito difícil. Só que depois que você passa esse 1 mês de mudança alimentar e de hábitos, é muito clara a mudança na tua saúde, na tua disposição, na tua vontade de realizar, sabe? Você começa a ter realmente energia para realizar as coisas que estão aqui, ó, na tua mente, nos teus sonhos, nos teus projetos. E o que eu ouço muitas pessoas falando é que elas não têm energia para realizar. Eu atendo as pessoas, às vezes eu passo mantras, práticas, só que as pessoas não conseguem nem colocar um hábito novo, bom na vida delas. Por exemplo, a meditação.
As pessoas não conseguem ouvir o mantra que eu passo todo dia, porque as pessoas se boicotam muito. E por que a gente se boicota muito? Porque a gente está muito intoxicado. Intoxicado fisicamente, mentalmente e emocionalmente. A gente está, além de um monte de crença limitante, né, que todo mundo ouve falar muito das crenças limitantes, a gente vai falar disso aqui também, a gente vai falar quais técnicas podem te ajudar na questão das crenças limitantes, né, o Theta Healing, o corte de laços energéticos também, que a gente vai falar mais pro final. Mas a alimentação, ela também influencia nisso, sabe? Os seus hábitos, a sua rotina, o teu horário de dormir, pequenas coisas que você pode colocar na tua rotina, pequenas mudanças que você faz, pode te ajudar a conseguir adquirir esses hábitos com mais facilidade, sabe? Então, vamos lá, né? O propósito dessa imersão é que você consiga ter energia para realizar a tua missão de vida, o que você veio fazer aqui, que é o que está rolando aí nesses eclipses, né? O que o eclipse está falando pra gente assumir a nossa missão, pra gente assumir a nossa nova versão. E a minha missão, eu sempre falo aqui, né, falo na página no Insta, que a minha missão aqui, né, como numeróloga, como terapeuta holística, é guiar as pessoas, né, a seguir o teu propósito de vida, é fazer com que você se encontre com a sua melhor versão. E o Ayurveda e as outras terapias, elas são sim ferramentas incríveis que podem te ajudar nesse processo. E a numerologia junto, porque a numerologia ela vai falar sobre quem é você, mas para você assumir essa sua melhor versão, às vezes você precisa de um empurrão a mais, né? Nós precisamos de um empurrão a mais. E aí que entram essas outras técnicas, essas outras terapias que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. A galera ali no Insta, elas estão mandando foguinho, acenando. Gente, quem que tá aí no Insta? Bora lá pro YouTube, ó, clica no link da bio. Link da bio, entra no grupo do WhatsApp e entra aqui no YouTube, tá, gente? Que lá tá rolando slide, tá rolando outras coisas e o material vai ser postado também lá no grupo. Então, é sobre isso que a gente estava falando, né? Energia para sair da inércia que a gente precisa, desbloquear nossos talentos, desbloquear nossos dons, que a gente às vezes nem sabe que tem ou sabe, mas tá ali fingindo, né? A gente faz de louca, a gente se boicota, é isso. E por que eu chamei essa imersão de detox holístico? Por que holístico? Muita gente fala desse nome, né? Terapia holística, não sei o que holístico, mas a gente não sabe nem o que é. Aí a gente liga muito terapia holística a tudo que é mais energético, assim, né? Todas essas terapias energéticas. É pra ir pro YouTube, Isa. A outra perdida no rolê, gente. A Isa já é antiga aqui, tá? Por isso tô falando assim, Isa, perdida no rolê. Vai lá no grupo do WhatsApp, que eu sei que você tá, e clica no link do YouTube, gata, que lá tá rolando slide, gata. Aqui é só pra galera que não tá ainda no grupo, que nem sabe que tá rolando. A galera que não sabe o que tá rolando, vai lá no link da bio e entra no grupo do WhatsApp. E vem pro YouTube. Então, a gente fala muito de terapia holística e a gente liga muito isso a terapias energéticas, né? E a galera pensa logo no reiki, nos cristais, que são terapias holísticas, que inclusive eu trabalho também, sou reikiana. Hoje em dia, o reiki eu uso mais para enviar à distância, eu uso em conjunto com as outras terapias. Né, sou cristaloterapeuta também, trabalho com cristais também. Mas por que holístico? Holístico não é só terapia energética. O holístico, gente, quer dizer, engloba o todo, né? O holístico é aquilo que não trabalha os sintomas separados, e sim que vê o ser humano como um todo, né? Como um conjunto dos seus corpos, um conjunto das suas características. E aqui eu coloquei para vocês no slide o significado de holístico segundo o dicionário, que considera significado, presta atenção, leia aí. Leia aí no YouTube, ó galera, no YouTube, que considera o todo não somente como uma junção de suas partes, que busca entender os fenômenos por completo, inteiramente, que se pode referir ao holismo, a filosofia que busca tudo abranger. Então, nessa imersão a gente vai falar do ser como um todo, né? A gente vai olhar para o ser como um ser físico, né? Nós, seres humanos, como um ser físico, mental, emocional e espiritual. Então, a gente vai falar desse autoconhecimento, que primeiro, para a gente desintoxicar, a gente precisa entender o que está intoxicado, né? A gente precisa se conhecer. Então, a gente vai trabalhar um autoconhecimento aqui físico, entender os nossos sintomas físicos, onde está essa intoxicação, essa inflamação. A gente vai entender também
se conhecer, entender como está o nosso mental, o nosso psicológico e aonde está essa intoxicação, no nosso emocional também e no nosso espiritual também, para que aí a gente consiga, depois de ter esse conhecimento, ter atitudes, tomar atitudes e práticas que eu vou passar para vocês, né, algumas que a gente vai iniciar aqui, práticas para que a gente consiga realmente ter uma mudança ali de hábitos e fazer uma limpeza, né, gente? Eclipse chegando aí, ótimo para limpeza também. Eclipse em Escorpião, né? Limpeza profunda. Uma limpeza no nosso ser como um todo, né? Na gente como um todo, e não só em partes, né? E não só em sintomas que a gente tem específicos. O que é o Ayurveda, afinal, né, gente? A gente está falando aqui tanto de Ayurveda. Deixa eu sair aqui, porque eu quero ver o que a galera do YouTube tá falando. E eu não consigo ver. Ai, que nervoso que me dá. Eu vejo no Instagram, mas eu não vejo vocês no YouTube. A Isa chegou aqui, ó, cara de pau, chegou no YouTube, né? A Priscila perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, se a deusa quiser, se der tudo certo. Duração média, visualização 11:11. Eu sei que apareceu um 11:11 aqui na minha tela. Achei interessante. Achei interessante. Se der tudo certo, eu vou deixar salvo e vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Tudo tá acontecendo no grupo do WhatsApp. Achei legal que apareceu atrás ali. Agora eu tô conseguindo me ver no YouTube. Então tá tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo ver o slide direitinho? Estão conseguindo me ver junto ali com o slide? Tá rolando tudo certinho, né? Só me confirma aí nos comentários do YouTube pra gente continuar aqui. Então, afinal de contas, o que é o Ayurveda? Vamos voltar aqui pro slide. Porque tem gente, me conta aqui também nos comentários, tem gente que estava tão perdido no rolê que não sabia o que era Ayurveda. Mas tá tudo bem. Nunca tinha ouvido falar. Quem que tá aqui ao vivo que nunca tinha ouvido falar do Ayurveda, da medicina indiana? Do nome Ayurveda, né? Porque às vezes medicina indiana vocês já ouviram. A Maria Eduarda falou que tá tudo certo. Que bom. Que bom, porque a gata tem uma dificuldade aqui com as tecnologias, vocês já perceberam. Ó o povo entrando aí no Instagram. Povo, a live tá sendo no YouTube. Eu tô aqui só pra lembrar vocês disso, porque às vezes o Instagram, né, não mostra aí meus stories, então tô aqui pra lembrar que a live tá rolando no YouTube. Pra entrar na live, clica no link da bio, entra no grupo do WhatsApp e aí entra lá no link do YouTube. Então me conta aqui nos comentários, gente, do YouTube, quem é que nunca tinha ouvido falar no Ayurveda. Vamos voltar aqui para os slides. Ó, tem gente falando aqui. Aline, cheguei atrasada, tô assistindo desde o início, mas queria te falar quanto estás maravilhosa. Gratidão por essa partilha. Aline, maravilhosa. Deusa, um beijo, gratidão. Gratidão, mulher. Tô toda trabalhada na Índia hoje pra inspirar aqui, né, o negócio. Então, vamos lá. Olha eu clicando errado aqui nos negócios. Então, bora lá. O que é Ayurveda, gente? Pra quem não sabe e pra quem já ouviu falar também, pra quem sabe um pouquinho, eu vi lá na enquete que eu fiz no Insta que a maioria não sabe, assim, sabe mais ou menos, alguns nunca ouviram falar, mas que realmente falou que sabe o que é Ayurveda foram poucas pessoas. Então, vamos aqui entender, né? Primeiramente, Ayurveda é uma palavra em sânscrito, porque sânscrito é a língua mãe, né, da Índia, a língua antiga, não mais falada, porém todos os termos do Ayurveda, os termos, denominações de doenças, de características, de ervas, tudo isso no Ayurveda está em sânscrito. Então ainda se usa muito o sânscrito para estudar o Ayurveda, e não só o Ayurveda, mas como também o próprio Yoga, os Vedas, os conhecimentos da Índia antiga, né, os conhecimentos antigos, ancestrais indianos, ainda tem muitas palavras que são usadas ainda em sânscrito. Então, Ayurveda é uma palavra em sânscrito. Ayur significa vida e Veda significa conhecimento ou ciência. Ciência, gente, aqui esclarecendo que hoje tem um rolê com esse negócio de ciência. Ciência no sentido de saber mesmo, de ter ciência, de conhecimento, literalmente. Então, o Veda, inclusive a gente tem os Vedas, né, na Índia, que é um conhecimento antigo, né, são livros também que a gente tem com conhecimentos antigos, que a gente chama dos Vedas. Então, Ayurveda é a ciência ou o conhecimento da vida.
falando assim do significado da palavra, né? É a medicina tradicional da Índia, né? É a medicina milenar indiana, tem mais de 4.000 anos, que vou passar aqui inclusive nos stories. É uma medicina, um sistema que tem mais... Nos stories não, gente, isso aqui é o slide. Tem mais de 4.000 anos e eu vou contar um pouquinho essa história ainda. Mas é importante a gente entender que o Ayurveda, ele vê o ser como um todo, né? Ele não vê os sintomas separados, e o Ayurveda, ele não foca na doença, como a nossa medicina moderna, né? Como posso dizer, a nossa medicina aqui ocidental é uma medicina que ela foca muito na doença e nos sintomas. O Ayurveda, ele é a ciência da vida, é o conhecimento da vida, e ele foca na manutenção da saúde. A Ayurveda é sobre manter a saúde. Óbvio que ele vai também tratar, né? Ele vai ter ali tratamentos para diferentes tipos de doenças. Gente, a Ayurveda é um negócio muito maior que vocês podem imaginar. A gente estuda anatomia humana, tem livros e livros super antigos, então assim, é um mundo, né, que eu estou apresentando aos pouquinhos para vocês, assim, mas é um mundo. Mas, falando no geral, a gente não vê os sintomas isoladamente, a gente vê o ser como um todo. E ao mesmo tempo, para o Ayurveda, cada indivíduo é único e deve ser tratado de uma maneira diferente. Então, a gente tem sim protocolos de tratamentos para diferentes tipos de doenças, de questões, de desequilíbrios, porque no Ayurveda a gente trabalha muito e trata muito as doenças, né, com o nome de desequilíbrio, porque são desequilíbrios dos nossos corpos, são desequilíbrios dos nossos doshas, que a gente vai entender o que é amanhã. E a gente tem esses protocolos, porém a gente trata cada indivíduo especificamente, porque cada indivíduo é único e é diferente. Então a gente não pode simplesmente jogar todo mundo no mesmo lugar ali. Por mais que a gente tenha 3 tipos de doshas, né? Então a gente vai ter várias pessoas que são vata, por exemplo, mas essas pessoas que são vatas, elas são diferentes, elas têm configurações diferentes. Então essa coisa que tem aí muito hoje em dia na internet de receita pronta, de faz isso que é bom pra todo mundo, de deu certo pra não dar certo pra todo mundo, da gente também ver tal doença significa isso e acabou. Gente, eu tenho um negócio com isso que vocês não sabem. Essa doença significa isso no emocional. Pronto, acabou. Gente, não, cada ser é único. Cada ser tem um sistema ali familiar, cada ser tem um sistema também de crenças, cada ser tem uma composição e uma conjuntura ali do biotipo, né? Muito diferente do outro. Então a gente precisa trabalhar cada um individualmente e o Ayurveda preza muito por isso. A gente usa a palavra holística também, holístico, né? Terapia holística, para denominar o Ayurveda por isso, pelo que vocês entenderam agora, que holístico não é só energético, mas sim algo que trabalha o ser como um todo. Então, não vejo nada mais holístico do que o Ayurveda no sentido de trabalhar o ser como um ser físico, mental, emocional e também o espiritual. É muito bacana que o Ayurveda tem esse lado espiritual muito forte, mas ao mesmo tempo ele também tem um conhecimento de anatomia, de fisiologia muito profundo. E é um conhecimento que data de mais de 4.000 anos, ou seja, o Ayurveda fala várias coisas há mais de 3.000, 4.000 anos que a medicina atual ocidental está comprovando, estudando, cientificamente comprovando agora. Então eu me encanto cada vez mais por essa medicina, eu me encanto cada vez mais por esse estudo, porque é algo tão antigo, mas que cada vez mais a gente vai vendo sendo comprovado, assim. Vocês vão ver ao longo aqui do que a gente vai falando, mas do que a gente for falando nessa imersão, mas é muito incrível, assim, como esse conhecimento já existia há tantos milênios. A história do Ayurveda, assim como tudo na Índia, é um negócio muito místico, assim, esotérico mesmo. Eles têm uma ligação na Índia, né, eles têm uma ligação com os deuses muito forte, com os deuses hindus, como vocês já devem saber, e para cada coisa tem um deus, assim, e para o Ayurveda tem um deus também que rege a medicina, que é o Dhanvantari. E segundo lá a mitologia, né, indiana, hindu, o conhecimento do Ayurveda foi passado por Dhanvantari, deus da medicina, para os homens há mais de 4.000 anos atrás. E aí tem toda uma história, toda uma mitologia. Para quem gosta, né, pesquisa melhor depois, não vou me aprofundar muito, mas tem toda uma história
de que Dhanvantari trouxe, né, que pediram, né, esse Deus que desse esse conhecimento da medicina, que já chamava Ayurveda, para os homens, e foi passado assim para os homens. Era passado no início no boca a boca e depois foi escrito também. Então tem livros muito antigos e assim pesados de ler, porque tem muitos termos em sânscrito que datam assim de mais de 2.000, 3.000 até 4.000 anos. A gente tem o Astanga Hridaya, é o primeiro livro, um dos primeiros livros assim do Ayurveda, que data dessa época, e são volumes assim enormes, são 3, 4 volumes, né, para cada livro, e Astanga era o nome da pessoa que escreveu, né, que transcreveu esse conhecimento para que ele não se perdesse. Depois a gente tem o Charaka Samhita, que foi discípulo do Astanga. Então, assim, um desses caras recebeu o conhecimento lá do Deus, do Dhanvantari, que aí a gente não conhece, mas aí tem um cara que é real, que é vida assim mesmo, que pegou e transcreveu esse conhecimento nos livros, assim, imensamente absurdos, que a gente realmente pensa, da onde que esse cara tirou tanto conhecimento? Ele estava muito louco, ou usando os negócios ali muito louco, ou ele realmente teve ali contato com Deus, que trouxe todo esse conhecimento, né, há 4.000 anos para ele, que é um negócio assim, bizarro. Então, aí depois a gente tem o Charaka, que foi o discípulo dele, e aí a gente tem mais 3 patacas de livros assim enormes, né? Já é um pouco menos difícil de ler o do Charaka, mas ainda é uma leitura pesada. E são esses livros que, quando a gente estuda Ayurveda, a gente se baseia nesses livros até hoje. Óbvio que tem outros livros mais recentes, mas assim, a base do Ayurveda, respeitando a medicina como ela tá nesses livros. Então, é um negócio assim bizarro e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Para quem não sabe, hoje em dia o Ayurveda já é reconhecido pela OMS como um sistema de saúde eficiente e, segundo a OMS, gente, Organização Mundial da Saúde, tá? Segundo a OMS, deveria ser absorvido pelo sistema público de saúde do mundo todo. A OMS reconheceu o Ayurveda como uma medicina tradicional. O que é a medicina tradicional para a OMS, né, e para a gente aqui? São as medicinas antigas, a gente poderia dizer que são as medicinas ancestrais. Então, a medicina chinesa, a medicina Ayurveda e outras medicinas assim ancestrais e regionais são consideradas medicinas tradicionais, e o Ayurveda foi, né, reconhecido pela OMS, assim como a medicina chinesa. A medicina chinesa chegou antes no Ocidente, foi reconhecida há mais tempo, teve todo um processo ali, uma luta para que o Ayurveda também fosse reconhecido, e foi. Então hoje a gente tem esse aval, digamos assim, esse reconhecimento ali da Organização Mundial de Saúde também. E o que eu não falei que é muito importante é que o Ayurveda é um dos sistemas mais antigos, junto com a medicina chinesa, que se tem conhecimento, assim. Algumas pessoas ficam nessa briga de que não, o Ayurveda é mais antigo, tem relatos mais antigos e tal, mas, né, pelo que se estuda, os dois estão ali juntinhos, tá? Medicina chinesa e medicina ayurvédica são conhecimentos muito antigos. Quem sou eu agora? A parte, né, minha história, quem sou eu? Quem não me conhece aí? Todo mundo me conhece, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais de mim, porque, como vocês me conhecem como numeróloga, acho que todo mundo aqui me conhece como numeróloga, né? Eu preciso falar um pouquinho de como eu cheguei aqui, né, gente, para falar para vocês de Ayurveda. Quem é essa Kissila que fala de Ayurveda? Eu conheço uma Kissila que fala de numerologia, de número repetido, de mapa numerológico, de astrologia também um pouquinho, mas eu não conheço essa Kissila aí, terapeuta ayurvédica, então eu vou falar um pouquinho dessa Kissila para vocês. A galera aqui nos comentários, deixa eu dar uma bisoiada nos comentários aqui, dar uma bisoiada aqui no YouTube. Tem alguém aqui que já sabia que eu era terapeuta Ayurveda, tirando as minhas amigas, é claro. Oi, hi, amiga, também te amo. Que bom que você veio. Tirando as amigas aqui, o povo que me acompanha lá no Insta. Tem alguém que já sabia que eu era também terapeuta Ayurveda, porque eu sei que tem a galera que não sabia nem o que era Ayurveda. Ou todo mundo aqui me conhece como numeróloga mesmo. Acho que sim, né? Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória e por que eu tô aqui falando pra vocês de Ayurveda, né? O que rolou aí na vida. E vou falar um pouquinho mais de mim também, né? Porque tem gente que não sabe, assim, né? Da apresentação da pessoa.
que a gente precisa fazer uma apresentação astrológica e numerológica. Aqui trabalhamos assim, então vamos lá. Quem sou eu? Sagitariana, com ascendente em Virgem e lua em Satanás. Pessoa tão sagitariana que ela colocou Satanás no slide. Isso é pra quê? Pra vocês entenderem que essa carinha de boazinha, santa, feliz, zen, calma, fica no ascendente em Virgem, né? Cadê meu companheiro? Tá aí ainda pra dizer a verdade pras pessoas? A verdade é que a lua, o emocional da pessoa, tá onde? Em Áries. Então, assim, a louca, de vez em quando, de vez em sempre, principalmente depois de ser mãe, a gente tem um negócio que pita também, né? Que vamos conhecer aí no Ayurveda, que é a parte do fogo, do elemento fogo, da raiva, um negócio que ataca o fígado, a gente tem esse negócio aí. Sou sagitariana, com Mercúrio Sagitário, com Marte Sagitário, então gosto de fazer umas piadinhas ruins, pareço séria, de repente solto as piadas ruins que as pessoas riem de pena, é assim que a gente funciona. Enfim, vamos para numerologia. Tem um destino 11 para a galera que manja aí da numerologia, um destino mestre, que é um destino de inspirar outras pessoas, por isso que eu tô aqui falando para vocês, não tem pra onde fugir. A galera já mandou da espiritualidade aí, falou, vai, você tem que fazer isso, e eu tô assim, gente, tenho mesmo, né? E o 11 também é muito conectado com a espiritualidade, com a intuição. Então, estamos aí nesse rolê de autoconhecimento tem tempo já, né? Desde adolescente que eu comecei nesse processo de autoconhecimento. Depois, com 20 e poucos anos, fiz o meu primeiro curso de Reiki, há quase 10 anos, entreguei minha idade agora. E o número de alma 6, o número de alma, para quem não sabe, vem do dia do seu nascimento. Gente, a gente ainda vai falar de numerologia aqui, tá? Hoje não, mas fiquem calmos que a gente vai falar. Tem o número de alma 6, vem do dia do nascimento, eu nasci dia 15, então só somar 1 mais 5. Meu número de alma é 6, fala da nossa essência, então a minha essência é muito ligada ao outro, então por isso que eu trabalho com terapias. 6 é um número muito do terapeuta, de olhar para o outro, do cuidado e também da intuição, então não tem pra onde fugir desse rolê aí. E a expressão é 8, que é a soma do meu nome, esse nome aí, né, bonito, diferente, Kissila Bergerandi. Ele soma 8 com o nascimento que eu tirei ali, mas tá ainda me regendo. E esse 8, ele fala muito da empreendedora, né? É o número do poder pessoal que eu demorei muito a assumir, gente. Quando eu vi esse número ali, eu falei, não sou eu. Primeira vez que eu fiz o mapa, a primeira vez que eu vi o meu mapa ali, eu falei, mentira, eu, empreendedora, botar minha cara pra falar, poder pessoal, se achar, se sentir bela. Não é comigo não, tinha uma baixa autoestima, um negócio, uma vergonha, timidez, falar na frente das câmeras. Loucura, empreender, trabalhar por mim mesma, ser produtiva, não, gente, não existia. E aí que a gente vê o quanto a gente tá perdido de nós mesmos, né? Por isso que a numerologia e a astrologia pode te ajudar nesse rolê. Se ainda não fez o mapa, tá na hora de fazer, hein, gata? Vamos lá. Quase engenheira, acho que a galera que já sabe, quem aqui ainda não sabia que eu fiz engenharia mecânica. Na Federal, passei ainda, fiquei lá 4 anos e não me formei porque simplesmente chutei a faculdade pro alto, falei, eu tô louca, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí era um ano pessoal 7, que eu fiquei assim pensando na vida e cheguei à conclusão de que aquilo não tinha nada a ver comigo, depois de 4 anos na faculdade. Atrasada, não tava quase me formando, eu tava ali repetindo o cálculo 3 várias vezes. E aí quase engenheira fui, tranquei a faculdade. De uma hora para outra, a família ficou enlouquecida. Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Isso a pessoa já tinha feito o curso de Reiki quando eu estava na faculdade. A pessoa estudava, assim, lia sobre astrologia, tarô, numerologia desde os 13 anos de idade. Mas a pessoa não sabia, gente, a pessoa não sabia o que ela queria da vida. E aí, quando eu tranquei a faculdade, eu só sabia do que eu não queria. Eu não sabia o que eu queria. E aí eu passei por um processo muito profundo de autoconhecimento, fui estudar meu mapa, fazer todos os mapas possíveis, astrológicos, numerológicos, fui fazer terapia, fui fazer trocentas mil coisas para me conhecer e me descobrir terapeuta, né? Me descobrir levando o autoconhecimento para outras pessoas. E aí, depois que eu conheci a numerologia, eu fui fazer o curso de formação em numerologia e não teve mais volta. Eu falo que a numerologia, ela me captou, assim, me capturou. Não fui eu que escolhi a numerologia, foi ela que me escolheu. Porque depois que eu fiz o curso de numerologia, foi muito rápido. Eu comecei a trabalhar e o negócio ali fluiu, sabe? Simplesmente fluiu. Claro que com muito esforço, né? Óbvio, a gente precisa botar a mão na massa, mas a coisa aconteceu. Foi nessa época também que eu entrei no curso de Ayurveda, e já vou botar pra vocês aqui
o que eu faço aí da vida, quais cursos eu tenho, né? Eu entrei no curso de Ayurveda nessa época, na verdade foi antes do curso de numerologia, mas o curso de Ayurveda, para quem não sabe, é um curso bem longo assim, né, comparado a outros cursos de terapia holística que são mais rápidos, como o curso de Reiki é mais rápido, né, de cristais e tal. É um curso de 2 anos, é um curso que você pode fazer hoje no Brasil como pós-graduação, ou você pode fazer como curso livre. Como eu não tinha me formado na faculdade, joguei pro ar, não tinha nenhuma paciência para me formar mais em engenharia, pelo amor de Deus, eu fiz como um curso livre, né? Mas na escola que eu fiz, na Aradeva Shala, você pode fazer também como pós-graduação. E para vocês saberem, a Ayurveda no Brasil não tem faculdade, tá? A Ayurveda no Brasil é curso de formação. A gente só tem faculdade de Ayurveda que forma médicos ayurvédicos, e é assim que a gente chama, médicos ayurvédicos, na Índia. E é uma faculdade mesmo de medicina, só que a medicina tradicional deles, de 5, 6 anos, mais a especialização. Eu ia até botar umas fotinhas aqui para vocês da faculdade de Ayurveda na Índia, que eu fui lá, né? Eu fiz especialização lá, mas não deu porque eu não consegui baixar. Não consegui baixar aqui pro computador, mas vou ver se amanhã eu trago para vocês. E assim, é um mundo, gente. Então, para quem não sabe, eu fui pra Índia, né? Eu fiz o curso lá em São Paulo, e aí depois, né, semi-presencial, depois eu fui pra Índia fazer uma especialização em saúde da mulher pelo Ayurveda, e eu fiquei num hospital e faculdade ayurvédica, que é algo totalmente diferente do que vocês estão imaginando quando a gente fala de hospital. É como se fosse, assim, uma pousada, entendeu? Os quartos da pousada são o hospital. As pessoas ficam internadas lá para fazerem tratamentos, e elas vêm de todo lugar do mundo para fazerem tratamentos ayurvédicos para coisas assim que vocês nem imaginam, sabe? Para doenças gravíssimas como câncer e outras coisas, e também para outras doenças mais tranquilas, porque tudo o Ayurveda tem um estudo muito antigo, tudo tem tratamento também. Então eu fiquei nesse local, que era a faculdade e também o hospital ayurvédico, estudando lá por mais de um mês, fazendo essa especialização em saúde da mulher. E assim, um conhecimento incrível, sabe? Tá lá e ver como funciona. Tem hospitais ayurvédicos mesmo, né? Então tem esses hospitais de internação e tem os hospitais de atendimento, que parecem um pouco mais com os hospitais daqui, assim, ocidentais, mas que são totalmente pautados na medicina tradicional. E você tem prescrição, gente, eu ia botar aqui também, ia ficar muito bom, pena que eu não consegui. Um pouquinho da minha história, vamos lá. E tem prescrição mesmo, com receita médica e tudo, só que eles prescrevem uns shotzinhos assim de ervas, a gente chama de cachaias, sabe? São preparos e misturas com várias ervas, com vários tipos de condimentos. E só para vocês saberem um pouquinho como isso funciona, né? Eu cheguei na Índia com uma sinusite absurda. Eu tive uma sinusite alérgica no avião, 12 horas de viagem, assim, muito tempo de viagem. Eu nunca tinha tido sinusite. Eu descobri que eu nunca tinha tido realmente sinusite na vida quando eu tive, porque é um troço muito ruim, gente. Eu achava que eu tinha tido, sabe, pós-gripe, você acha, acho que eu tô com sinusite. Besteira. Aquele negócio que eu tive era sinusite. Eu fiquei toda congestionada, com uma sensação de mal-estar, de peso. Quem tem sinusite sabe o que é. Agora eu sei o que é. E aí eu tive essa sinusite alérgica no avião, comecei a ficar assim no avião, saí do avião, cheguei na Índia, em Mumbai, mal. E assim, nem remédio pra sinusite eu tenho, porque não tenho sinusite. Então como é que eu vou ter remédio pra sinusite? Tinha todos os remédios na minha mala, menos pra sinusite. Então, pegando com a galera que tava comigo ali, que eu fui com um grupo, né? Fui estudar, então eu fui com um grupo daqui da Escola do Brasil. E a galera me dando descongeste, me dando sei lá mais o que pra sinusite, e eu tomando, tacando aquilo que eu só queria ficar boa, eu queria aproveitar, porque os primeiros 5 dias a gente ia passear em Mumbai e depois a gente ia pro Coimbatore, que é no sul da Índia, onde a gente ia ficar no IVP. IVP é a faculdade lá que a gente ficou. E eu tacando os troços pra dentro e nada melhorava, gente. Eu mal, passeando assim, mas muito ruim. Quando eu cheguei no Hospital da Índia, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta com um médico ayurvédico, que um dos nossos professores, né? Tinham vários médicos que iam ser nossos professores ali também na jornada. Fui marcar consulta com um médico ayurvédico e me relatei pra ele no meu inglês maravilhoso, ele no inglês dele maravilhoso também indiano, a gente quase não entendendo nada, mas nos entendemos. Apagou a luz aqui. Sabe como que apagou a luz? Foi a gata, gente. Agora vai ficar sem luz. A minha gata apagou a luz aqui do negócio. Ela é ótima, perturbadinha.
E aí, enfim, pra não perder o raciocínio, depois eu ligo o negócio aqui. E aí falei pra ele que eu tava sentindo e tudo mais, muita congestão nasal, muita sinusite. Ele foi me receitou algumas coisas pra tomar. Eram várias coisinhas diferentes que tinham horários certos pra tomar. Então lá, que era um hospital, né, eles entregavam assim no quarto, entregavam no refeitório, a medicação certa pra você tomar naquela hora. Eu sei que eu tomei aquilo, eram uns negocinhos assim, tinha uns que eram muito amargo, vinha num copo assim, você tomava aquele trem, como diz o povo de Minas. E tinham vários tipos, tinha umas aguinhas, tinha uns negócios de erva, tinha uns negócios que pareciam um xarope grosso. Enfim, eu sei que no segundo dia, eu tomei durante um dia todo, no segundo dia eu já tava melhor. Eu tinha tomado remédio, gente, por 5 dias e eu não melhorava. No segundo dia eu tava melhor, mas ainda sentindo aquele negócio. No terceiro dia, eu já tava praticamente 100%, e eram 5 dias de tratamento, como se fosse mesmo você tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, sabe? 5 dias de tratamento. Era assim. No terceiro dia eu já tava bem, tomei até o quinto dia pra garantir. Quinto dia eu era outra pessoa, renovada. E aí eu só fui ficando mais encantada com aquilo. Gente, eu preciso ficar aqui estudando isso, eu preciso conhecer melhor isso, eu preciso saber o que essas pessoas usam aqui, né, na Índia. Só que o que acontece é que lá eles usam muitas ervas que só tem na Índia. E a gente até traz essas ervas, até dá para comprar algumas aqui, mas nem todas, sabe? Para fazer todos esses preparos. Então hoje, o nosso grande desafio no Ayurveda, não só meu, mas da galera que está estudando e tudo, é a gente conseguir fazer essas correlações com as ervas brasileiras. Porque sim, o Ayurveda ele se faz em todo lugar, sabe? A Ayurveda não é só medicina na Índia. A Ayurveda é medicina, você fazer a medicina onde você está. Inclusive, o Ayurveda ele fala muito sobre você respeitar o tempo do local que você está, né? Respeitar o clima do local que você está, você respeitar as estações do ano no local que você está, você respeitar a flora, a fauna, respeitar o que tem no teu local, é você usar como medicina o que tem nativo do teu local. A Ayurveda fala sobre isso está nos textos clássicos. Então, fazer a Ayurveda no Brasil é muito mais do que você trazer essas medicinas da Índia para cá, é você entender o que a gente tem aqui de ervas, de especiarias, o que você tem na sua região também, de frutas, de legumes, de condimentos, e usar isso como medicina. E é daí a gente fazer os preparos. E lá a gente aprendeu a fazer muitos preparos, que a gente chama de cachaias, decocções, que é cozinhar essas ervas, cozinhar nos óleos. E eu vou falar um pouco para vocês sobre essas ervas amanhã, né? Eu vou ter uma mentoria, vou abrir uma mentoria com vocês para quem quiser. Vou abrir amanhã, calma, porque amanhã eu vou falar melhor sobre isso, tá? Onde vai ter um material bem completo, onde eu vou falar das ervas, eu vou falar dos óleos que a gente usa para cada tipo de... Amanhã eu vou falar um pouquinho já dos óleos, tá? Para cada tipo de dosha, mas vai ter uma lista bem grande de ervas, de quais chás tomar, de como você fazer um pouco desses preparos, né? Aprender a fazer um pouco desses preparos. E como a gente mudar essa rotina e como essas ervas, condimentos, modos de pensar, modos de viver do Ayurveda pode te ajudar a mudar os seus hábitos, pode te ajudar a desintoxicar e conseguir mudar os seus hábitos. Então amanhã a gente vai entrar mais nisso. Deixa eu ver como é que tá a galera aí no YouTube, vocês estão perdidos que eu falo demais, né? E deixa eu ver que horas são também, porque daqui a pouco chega uma pequenininha aí gritando horrores. Uma pequena Samantha. Estão acompanhando, gente? Olha o Iago aqui, acabei de sair da terapia. A Brigitte focada no caos dela. O Iago conheceu a Brigitte. A Brigitte é minha gata. Tenho 5, pra quem não sabe, tenho 5 gatos. Leila chegou atrasada, mas chegou, gata. Segura, ó, que depois você assiste no começo. Fica aqui comigo. Depois eu vou postar o link lá no grupo e você assiste do começo, tá? A Brigitte, eu tenho 5 gatos, mas a Brigitte ela é mais doidinha, tadinha. Ela tem problemas, com certeza, problemas psicológicos ela tem. E o Iago foi a pessoa que melhor definiu a Brigitte. Ele falou que a Brigitte é focada no caos dela. Nunca ninguém definiu tão bem a gata. Deixa eu ligar essa luz aqui, que eu tô me sentindo assim... Não tá melhor com luz ou tá melhor sem luz? Você nunca tinha falado sobre a Ayurveda, maravilhosa. Maria Eduarda falando. Pois é, gente, eu nunca tinha falado sobre a Ayurveda. Foi esse puxão de orelha que eu levei. Eu já levei esse puxão de orelha de algumas pessoas reais, assim, que não são mentores espirituais. Por exemplo, o Iago é uma dessas pessoas. Gata, tu sabe muita coisa, tu tem que usar isso. O meu companheiro é outra pessoa que fala isso. Algumas amigas falam isso. Só que, gente, como, né? Falar de tantos conhecimentos diferentes. Você chega numa página que fala de numerologia, de repente tem a mulher falando de Ayurveda.
que é Ayurveda no rolê, entendeu? Então, eu tive que, por um tempo, focar em uma coisa só, foquei só na numerologia, né? Estudei Ayurveda por um tempo. Quando eu fui pra Índia, eu quase não mostrei, eu já tinha um Instagram da numerologia. E pra não confundir a galera, né, no público ali que era focado em numerologia, eu acabei não mostrando no Insta da numerologia. Mas eu mostrei no meu Insta pessoal, que é aberto, e eu passei pra galera acompanhar. Só que muita gente não acompanhou, muita gente nem viu. Eu fui pra Índia antes da pandemia, foi antes da pandemia, acho que foi 2019, né? A pandemia começou em 2020, né? E eu já tinha um Instagram de numerologia, eu já trabalhava com numerologia, mas ainda estudando Ayurveda. Então, assim, é muita coisa, gente. A pessoa estudando Ayurveda, a pessoa estudando cristais, a pessoa estuda, fica perdida no rolê, né? Deixa eu ligar esse negócio, gente, pelo amor de Deus. Ai, socorro. Tô aqui, hein? Vai embora não. Liguei. Não tá ligando, gente. A gata estragou o negócio. Vamos ficar sem luz. A gata estragou, não. Acho que ela não estragou, não. Acho que foi só o fio aqui. Depois a gente resolve. A Nath falou, cheguei no meio da história e já tô impactada. Impactada, tipo assim, né? Vocês vão ficar impactados agora no negócio da onde a coisa funciona. Da onde a coisa funciona. Como que eu comecei a entrar nesse negócio de alimentação natural, como que eu conheci o Ayurveda. E aí tem uns negócios muito bacanas. Ó o povo aqui no Insta, perdido no rolê. Ó, Casa da Lica, tá o quê? Tá impactada? Tá rolando, gente, a live lá no YouTube. O pessoal entra aqui, entra e sai no Instagram, porque a live com o slide bonitinho, com a galera aqui interagindo, tá rolando no YouTube. Entra no link da bio, entra lá no WhatsApp e depois... Deixa eu mandar link aqui, inclusive, de novo no WhatsApp, né? E aí depois vocês entram no YouTube, porque o WhatsApp tem esse problema, né, gente? De não ficar guardado o link, isso é chato. Acho que dá pra botar ali em cima. Então, gente, o pessoal que tá aí no Instagram, perdido, que tá entendendo mais ou menos, entra lá no YouTube, entra no grupo do WhatsApp pra vocês pegarem o material depois também, tá? Que o material vai ficar só no grupo do WhatsApp. Ó, coloquei aqui na descrição do grupo o link do YouTube, acho que dá pra vocês copiarem lá e entrar. E compartilhei de novo também. Então, vamos falar um pouquinho da minha história, que temos pouco tempo aqui. Temos pouco tempo até a minha bebezona chegar. Ficar de olho aqui, se a minha mãe falar alguma coisa, né? Vamos falar um pouquinho da minha história. O que acontece? Eu, com meus 20 e poucos anos, na verdade, antes disso até, eu fui diagnosticada com ovário policístico. Já vem essa história, né? Aquelas histórias. A gata foi diagnosticada com ovário policístico. Tô aqui achando muito esquisito esse negócio sem luz. Tá bom pra vocês aí assim, sem luz? Vamos que vamos. Então, um pouquinho da minha história. Fui diagnosticada com ovário policístico. Na verdade, gente, por que eu me especializei em saúde da mulher, né? Tem muita coisa ali na minha história que me levou a me especializar dentro do Ayurveda em saúde da mulher. Desde a minha primeira menstruação, eu não menstruava direito. Não vinha o negócio, entendeu? Veio uma vez, aí depois veio dali um ano, aí nunca vinha direito, demorava 3 meses, depois vinha. E os médicos falando que é assim mesmo, depois regula, você é muito nova. Só que isso não é o problema. O problema não era só ser irregular. O problema é que eu comecei a ter enxaquecas fortíssimas, assim. Fortíssimas de pirona não resolver, esses remédios normais para dor de cabeça não resolver, eu ter que parar no pronto-socorro para tomar dipirona na veia e vomitava de tanta dor, desse jeito. E qual é a relação disso com o ovário policístico e com a menstruação? A relação é que, enquanto minha menstruação não vinha, não parava a dor de cabeça. Era um negócio muito louco. E eu assim, vivendo desse jeito, com 16 anos, vivendo desse jeito. E médico nenhum falando nada, e com 16 anos me passaram um exame, viram que eu tinha ali uns microcistos no ovário, juntando com os sintomas. Eu sempre fui magrinha e na época tinha esse preconceito de que mulheres com ovário policístico são mais cheinhas, né? Preconceito, não necessariamente, tá? E aí muitos médicos nem cogitaram eu ter ovário policístico.
Mas depois o médico pediu o exame e vendo os outros sintomas, menstruação irregular, muita acne. Eu tinha acne assim, absurdamente. Não só no rosto, aquelas acnes grandes no rosto. Quem, Natália, tá aqui, lembra de mim? Natália é minha amiga de adolescência, infância, né, da escola. Então ela pegou essa época que eu tinha essas enxaquecas, não sei se ela vai lembrar, e que eu tinha muita acne nas costas, no colo, assim, nas costas inteiras, gente, até embaixo, da lombar até o ombro. Eu tinha vergonha de colocar uma camiseta porque aparecia muita acne, sabe? Vergonha de ir na praia porque tinha muita acne e muita mancha na pele. Hoje eu sei que isso é um sinal claro, e a gente vai falar sobre sinais de intoxicação e inflamação do organismo, mas isso é um sinal claro de intoxicação e inflamação do organismo, né? Tava toda inflamada ali, toda com o pita e o vata aumentados, né? Mas não tinha noção de nada nessa época. E aí o médico mandou fazer o exame, fez o exame, deu o cisto no ovário, juntando os sintomas, tá, você tem ovário policístico, toma aqui um anticoncepcional para uma menina de 16 anos. Por quê? Só para você mesmo controlar e tratar o seu ovário policístico. A gente acredita, né? É médico, né? Médico falando, a gente não questiona. Vamos começar a questionar, né, gente? Vamos lá. Comecei a tomar anticoncepcional. Nossa, que coisa milagrosa. Minha pele ficou limpinha. Sumiu a acne. Que coisa maravilhosa. Esse negócio é bom mesmo. Esse negócio trata o ovário policístico, né? Fui fazer exame de novo da ultrassom. Sumiram os microcistos no ovário. Né? Tô curada? Não. Os próprios médicos falavam, quando você parar, se você parar de tomar anticoncepcional, volta tudo. Então eu pensava, então isso não é uma cura, isso é um tratamento. Tratamento que eu dependo disso a vida inteira, como é que vai ser? Eu vou ter que tomar anticoncepcional a vida inteira? Segundo os médicos era isso, eu ia ter que tomar anticoncepcional a minha vida inteira para controlar o ovário policístico. E aí, se um dia, né, eu quisesse engravidar, eu ia parar. Normalmente a mulher com ovário policístico ela pode ter uma dificuldade para engravidar, mas ela consegue, porque ela ovula, só que ela não ovula todo mês certinho. E aí engravidou, beleza, depois você volta a tomar anticoncepcional de novo, vida inteira. E eu fiquei nessa, acreditando nisso. Fui lá, vida, né, fui fazer faculdade de engenharia, aquelas coisas, aí fui pro Rio capital, né, porque eu sou do interior. E tem um porém nessa história, eu sempre dancei na minha vida, né? Pra quem não sabe, que ensina muitas coisas que vocês não sabem, que hoje vocês estão descobrindo aqui. Quem é a Kiss, né? Hoje vocês estão descobrindo a Kiss. Eu também danço desde sempre, fiz balé desde criança, parei por um tempo, os processos aí da vida. Voltei nesse processo do pré-vestibular, já tomando anticoncepcional, sentindo muitas dores nas pernas. Pega aí o começo da história que vocês vão entender. Sentindo dores nas pernas, tipo perna pesada, tipo sintoma meio de varize, perna pesada. Gente, eu tinha 17 anos. Não linkei ao anticoncepcional naquela época. Fui vivendo a vida. Passei no vestibular. Primeira coisa que eu fui fazer quando eu fui fazer faculdade de engenharia, que eu cheguei no Rio, foi procurar uma escola de balé pra fazer dança, pra fazer balé. E fui eu lá fazer balé. Super engenheira ela, né? Queria fazer tudo, menos engenharia. Fui fazer balé, entrei em companhia, era meu sonho, só que eu já tava velha, aquelas coisas todas, isso é outra história. Mas a questão eu treinava muito, eu dançava muito balé. Então, de manhã eu ia pra faculdade e à tarde eu ia pro balé ensaiar. E eu ensaiava todos os dias, né? Eu dançava todos os dias, algumas horas. Quando tinha espetáculo, eu ensaiava horas. E minhas pernas pareciam uma velha, gente. Eu não tava aguentando mais. Eu sentia muito peso nas pernas e começaram a aparecer muitas varizes. Eu tinha 20 anos, gente. Começaram a aparecer muitas varizes. E aí eu fiquei na cabeça, nossa, a minha família tem muita varize, a minha mãe tem muita varize, a minha avó tinha problemas seríssimos de varize. Aí eu pensei, nossa, deve ser isso mesmo, né? Deve começar com 20 e poucos anos. Até que eu tive uma complicação. Eu comecei a ter muita dor na perna, a perna foi inchando, foi ficando meio arroxeada. Eu fui parar na emergência, não estava ainda tão grave, mas eu fiquei preocupada. O hospital era perto, eu fui na emergência, dar uma olhada. E o médico falou, olha, você ainda não tá com uma trombose, mas você pode vir a ter. Porque a sua veia, o negócio ali tá inchando, o negócio tá esquisito, você toma anticoncepcional? Eu falei, tomo. Aí esse abençoado desse médico da emergência falou pra mim, então para agora. Então para agora de tomar esse remédio, porque... Aí ele perguntou, você tem alguém na família que tem complicação com varize? Eu falei, minha avó tem problemas seríssimos e a minha mãe também tem muita varize. Ele falou, então para agora, você é grupo de risco
Você nem deveria estar tomando anticoncepcional tão nova e alguém deveria ter te falado dessa questão, né, da família e tudo mais. Só que os médicos não falam, gente. Eles não falam. É uma questão. Ó, observem, eu não sou contra a medicina ocidental. Eu falei várias coisas aqui da medicina ocidental, né? Só que a questão não é a medicina ocidental, não é tratar a doença. Tudo bem, é uma forma de pensar. A medicina ocidental ela tem a lógica dela, que é pela doença. A medicina oriental ela tem a lógica que é a manutenção da saúde. E até aí tudo bem. A questão aqui é como a indústria dos medicamentos vai colocando na cabeça dos próprios médicos que eles precisam simplesmente tacar o remédio sem questionar muita coisa. Então isso vira um hábito, falando de hábitos, né? Isso vira um hábito dos próprios médicos, sabe? Então é uma questão que a gente tem que ter muito mais cuidado. E hoje a gente tem muitos médicos maravilhosos, eu sigo muitos médicos maravilhosos ocidentais, alguns me ajudaram, inclusive, nesse processo, que já estão pensando fora da caixa, né? E aí eu parei com o anticoncepcional, mas qual que foi o problema? O que todo mundo me falava, todos os médicos falavam, quando você parar o anticoncepcional, vai voltar a ter enxaqueca, vai voltar a ter ovário policístico. E eu ficava, gente, que merda é essa na minha vida? Que negócio é esse? Eu tenho que ser refém desse remédio e esse remédio está me fazendo mal? Eu vou tomar isso a vida inteira? Como? Parei, tive enxaqueca absurda. Quando veio a data da menstruação vinha, ela não veio. Fiquei com enxaqueca absurda de novo, tomando remédio não vinha. Fiz o esquema de tomar um comprimidinho, um hormôniozinho pra ver se vinha a menstruação pra me aliviar, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava lembrar daquele terror que era eu ter enxaqueca, né, todo mês, durante meses. E aí a menstruação veio e eu falei, cara, mas eu não posso continuar tomando isso. Eu preciso de uma alternativa, por isso que se chama medicina alternativa, né? E eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar muito sobre ovário policístico, comecei a pesquisar muito sobre medicina natural, sobre chás, sobre as medicinas orientais, e eu comecei a achar coisas de médicos também ocidentais, nutricionistas e outras páginas, isso, gente, há 10 anos atrás, sabe? Então, assim, quase 10 anos atrás. Nem tinha Instagram com essa disponibilidade toda de tantos médicos falando e tudo. Era site, era blog, era tudo isso. E aí eu fui entrando em grupos de Facebook também e vendo como certas coisas na nossa alimentação inflamam o nosso corpo e levam a certas doenças, inclusive ao ovário policístico. E aí eu comecei a ler sobre o glúten, como o glúten inflama o nosso organismo e como já tinham pesquisas mostrando a correlação do glúten com questões do estrogênio, né? O estrogênio na mulher é um hormônio feminino, do fitoestrógeno, e como ele desregula o estrogênio e os hormônios femininos, e como ele poderia levar, em alguns casos, a doenças do aparelho reprodutor feminino, inclusive o ovário policístico. E aquilo foi me alertando. E aí eu comecei a estudar e ver sobre o leite, os laticínios, a história do leite sensacional, que eu vou contar pra vocês depois também. A história do leite na Índia, que é totalmente diferente. O leite da Índia não faz nada disso que o nosso leite aqui faz. Por quê, né? O nosso leite também tá todo poluído, cheio de hormônio da vaca. E aí, gente, tá com hormônio na vaca, tira o leite da vaca, a gente bebe leite cheio de hormônio. O que esse hormônio vai fazer no nosso organismo, minha gente? Inflamar o seu organismo, desregular os seus hormônios. E eu comecei a ler sobre isso. Falar, gente, o leite é altamente inflamatório, gera doenças também femininas, geram doenças como ovário policístico. E eu comecei a abrir a minha mente, comecei a pesquisar ervas também e chás que tratavam ovário policístico, que regulavam os hormônios, e eu fiz uma mudança, foi a minha primeira mudança. Vocês souberam no começo aqui da segunda mudança, né, que foi recente, né, que foi no meu puerpério, quando eu voltei a comer as tranqueiras toda, né, voltei a comer as tranqueiras toda, voltaram as doenças todas, né. Óbvio, você é dependente de uma alimentação natural? Gente, eu prefiro ser dependente de uma alimentação natural, que é muito ampla e vasta e de hábitos saudáveis, do que ser dependente de um anticoncepcional ou de um remédio que me faz mal em outro lado, né? Porque tomar um anticoncepcional é colocar poeira debaixo do tapete. É você fingir que não tem algo ali, dar um hormônio pro teu corpo sintético, teu corpo ele para de produzir o hormônio dele natural. Então, um corpo que já tem dificuldade, um corpo com ovário policístico, ele já tem dificuldade de produzir os hormônios naturais. Quando você dá um hormônio sintético, ele vai ter mais dificuldade. Então, quanto mais tempo você toma anticoncepcional, mais difícil é de tratar essa regulação hormonal e esse ovário policístico. Mas o mais incrível da minha história é que, por mais difícil que seja,
não foi tão demorado assim. Foi difícil no sentido de que eu tive que fazer uma mudança radical. Eu estava numa situação de crise, gente. Eu estava numa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Deixa eu ver a galera do YouTube aqui, quero ver vocês comentando. Eu estava nessa situação, se correr, o bicho pega. Ou seja, se eu correr do anticoncepcional, eu tenho enxaqueca. Horrível, assim, enxaquecas absurdas, de não conseguir viver, de vomitar de dor. E acne, um monte de sintoma. Né, dor, né, também cólica, sem menstruar, coisas assim. E se eu ficar, ou seja, se eu tomar anticoncepção, o bicho pega, eu vou ter uma trombose, porque eu já tô cheia de varize e dor na perna. A situação que eu estava era uma situação de risco, era uma situação drástica, né? Situações drásticas exigem medidas drásticas. E a medida drástica que eu fiz foi mudar totalmente a minha alimentação. Eu cortei 100%, se foi radical, fui radical, gente, mas a minha situação era radical. Cortei 100% glúten, 100% farinhas que contém glúten. Para quem não sabe o que é glúten, o glúten é o negocinho lá que tem na farinha branca, na farinha de trigo. Olha só, gente, farinha de trigo, cevada e centeio. Muita gente acha que glúten é carboidrato. Glúten não é carboidrato. Batata tem carboidrato, então assim, dieta sem glúten não é uma dieta low carb, não confundam. Dieta sem glúten é uma dieta sem trigo, cevada e centeio. Centeio ninguém mais come hoje em dia mesmo. Cevada é a cervejinha, né? Que eu já não bebia tanto. E o trigo tá em todo lugar. Tudo que é pão, massa, pizza que a gente tem hoje em dia é feito de trigo. Então, é uma mudança difícil? É, porque todo lugar que você vai comer um salgadinho, você vai comer um negócio, tem glúten. Mas existem milhares de outras opções que a gente não pensa, porque a gente é condicionada a comer o pãozinho de cada dia. Então, eu fiz essa mudança que foi radical. Na época não tinha tantas opções, então eu tive que cozinhar, eu tive que fazer receitas sem glúten, eu tive que ir para tapioca, para outras coisas ali. Eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Então foi uma mudança que no começo eu fiquei um pouco sem opção, eu dei uma emagrecida boa, eu que já sou magra, porque o glúten incha, ele inflama. Então, naturalmente, se você cortar o glúten, você já vai emagrecer. Para quem quer emagrecer é uma consequência boa, mas para quem não quer é uma consequência ruim. Então você precisa nutrir o seu organismo de outras coisas, né? De outros carboidratos. E até eu aprender isso foi um processo. Mas o mágico desse processo, gente, foi que em um mês cortando glúten, laticínios 100%, eu conheço muita gente, já atendi algumas pessoas, converso com muita gente, com amigas e tudo, que falam pra mim: eu não tomo leite. Tu não toma leite, gata, mas o bolo que tu come tem leite, o queijo que tu come tem leite, o pão de queijo é leite, tudo é leite. Tudo contém leite. E se você quiser desinflamar, você vai precisar pelo menos por um mês cortar 100%. Porque o teu organismo ele precisa desinflamar e respirar. Não é que você não vai poder comer nunca mais, mas você precisa ter um tempo de desinflamação do seu organismo. Para vocês terem noção, já vou ler o que estão falando ali. Para vocês terem noção, o glúten, ele é muito legal que a gente fez essa experiência no curso de Ayurveda. Dá para você comprar o glúten separadamente, porque ele é usado em algumas receitas para dar mais liga. Quando você mistura ele com água, ele fica assim uma cola, assim, o negócio. Você taca ele na parede, a gente fez isso, tinha um vídeo inclusive, ele gruda. E sabe aonde que isso gruda? Na parede do teu intestino, gata. Gruda na parede do teu intestino. Qual que é o problema disso? O teu intestino ele é poroso para absorver os nutrientes da comida que você come. Ele é poroso para ter ali uma simbiose entre bactérias boas e fungos. Quando ele gruda na parede do intestino, ele impede a absorção de nutrientes. Ele desregula a sua flora intestinal, ele faz com que as bactérias boas e fungos não consigam ter ali o sistema, a simbiose que elas têm. Aumenta a proliferação de bactérias e fungos ruins. Inflama o organismo. E isso não é só para pessoas intolerantes, isso é para todo mundo. O glúten faz mal para todo mundo, mas para algumas pessoas mais, sabe? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Eu tô no dilema do anticoncepcional. Eu também comecei um anticoncepcional novinha, porque tem muita enxaqueca e cólicas horríveis. Quase a minha coisa, né? Muita enxaqueca também eu tinha. Parei com a C já tem anos, mas sofro horrores e estou nessa dúvida de voltar. Você sofre com enxaqueca ainda, não é? Mulher, tu tem que, segue meus passos aqui, entendeu? Você tem que mudar a alimentação todinha. Não sei como é a tua alimentação hoje, né? Fui diagnosticada com esofagite, cortei trigo, derivado de leite, carne, já não como há anos, mas ainda não cortei a cervejinha. A mudança ela tem que ser radical, sabe? Que bom que você já cortou o glúten, que bom que você já cortou o leite. A carne, eu vou falar pra vocês, eu tive um período vegetariano muito longo,
Mas esse período de vegetariana não foi nesse começo, até porque eu cortei tanta coisa e eu já era, né, sou magrinha, então eu continuei comendo a carne. E eu fui cortar a carne depois, quando já tinha mais conhecimento, né, quando eu já conseguia fazer as mudanças na alimentação. Mas tem muitas outras coisas que eu vou falar amanhã mais profundamente, a gente já tá chegando no final dessa aula. Chega de cervejinha, vamos beber gin. Raíssa arrasou. Troca a cerveja pela cachaça, gata. Olha só, eu vou te falar uma coisa pra você. Não sei se você é Samantha, né? Samantha aí, gente. Samantha é o nome da minha filha, só que da minha filha sem o H. Ô, Samantha, vou falar um negócio pra você. Eu não sei se você tem ovário policístico ou alguma questão hormonal diagnosticada, ou se é só a questão da enxaqueca. Mas tem que parar de beber total, porque uma outra coisa que foi essencial na minha cura, assim, do ovário policístico, deixa eu até botar aqui, que eu botei esse processo da cura aqui do ovário policístico, né, foi o doce. Porque toda mulher que tem ovário policístico, e a enxaqueca também tá ligada à questão do doce, independente de você ter ovário policístico ou não, tá? O açúcar, ele... Normalmente pessoas que têm ovário policístico têm resistência insulínica, que é a resistência da liberação do hormônio da insulina. Então, quando você come muito açúcar, o seu organismo ele não consegue lidar com isso. E isso atrapalha nos hormônios mais ainda. Então, eu tive que cortar o açúcar também. Eu passei um mês sem comer glúten, leite, laticínios industrializados no geral, porque não é só, gente... Não é só a questão de cortar uma coisa ou outra, é uma mudança completa. Eu comecei a estudar tudo. E aí eu comecei a estudar como os embutidos, por exemplo, presunto, peito de peru, mortadela, como tudo isso tem nitrito, nitrato, tem coisas que intoxicam o seu organismo, fazem mudanças no hormônio, são coisas que já foram estudadas que dá predisposição para câncer. Sabia a gente come isso? Então eu comi essas coisas, eu cortei. O açúcar eu cortei 100% depois que eu li sobre a resistência insulínica. Foi muito difícil para mim já na época, porque normalmente quem tem resistência insulínica tem uma aptidão maior por doce, tem um vício de doce, que é um ciclo ali, né? Então eu cortei isso 100% também. Passei um processo ali de me tremer, gente. Eu me tremia de vontade de comer açúcar. Passei agora recente de novo também. Me tremia de vontade de comer açúcar, viciadíssima, assim. Cortei o café, dei uma diminuída boa, depois fui cortando aos poucos o café. Isso por um mês. Nesse um mês que eu fiz isso, depois de um mês, né, eu tinha tomado lá o anticoncepcional para a menstruação descer, parei com o anticoncepcional, mudei a alimentação, depois de um mês minha menstruação veio. Gente, desde a minha primeira menstruação, nos 12 anos de idade, que eu não tinha uma menstruação que vinha na data certa, que vinha depois de um mês. Eu nunca tive uma menstruação que vinha depois de um mês. Ela vinha depois de 2, 3, 4, 5 meses, com dores durante todos esses meses enquanto ela não vinha. E eu tive um mês onde eu não tive enxaqueca, porque a enxaqueca normalmente ela vem quando bate um mês, né, quando é pra vir a menstruação. Eu não tive enxaqueca, eu tive abstinência, eu fiquei mais nervosa, eu fiquei mais irritada. Quando a gente faz mudança alimentar, quando a gente corta essas coisas, principalmente açúcar, a gente fica mais irritada. Eu fiquei muito mais irritada, mas eu segurei ali o processo e a menstruação veio. E eu fiquei assim, gente, era isso, sabe? Era tudo bem, por mais difícil que tenha sido mudar a alimentação radicalmente, era só mudar a minha alimentação. Por que ninguém me falou nada, sabe? Por que nenhum médico me falou nada? E óbvio, eu entrei já com medicinas de ervas, de chás. Eu tomei muitos chás, eu tomei artemisia para ajudar na menstruação descer. Eu tomei o chá amarelo, unha de gato e vários outros chás que eu fui testando e vendo que funcionava para mim. Para cada mulher vai funcionar uma coisa. E isso, depois, estudando o Ayurveda, eu fui entender. Cada mulher, cada pessoa tem um tipo físico, um biotipo. Né? Hoje eu vejo que a artemisia, por exemplo, não é o melhor chá para mim, porque não é o melhor para vata, ele resseca. Mas, de repente, o chá amarelo, um boldo, é legal. Então, cada mulher vai ter a sua medicina, os seus chás, os seus condimentos que vão ajudar na cura desses e outros processos, sabe? Mas o que eu falo pra vocês é que a mudança ela precisa ser radical. A gente tá com vários sintomas de intoxicação e a gente vai ver isso amanhã, que hoje não vai rolar. Mas todos nós temos sintomas de intoxicação e a gente acha que a gente tá saudável. E a gente só percebe que a gente não tá saudável quando a gente faz uma mudança e a gente vê uma melhora absurda na nossa concentração, a gente vê uma melhora absurda na nossa energia. Gente, é uma coisa tão doida que eu tinha assim, pra minha visão era meio
meio turva. Não é problema de visão, porque minha visão é ótima, eu sempre fui no oftalmologista, mas eu tinha... É como se fosse uma névoa, é como se eu me sentisse assim, olhando as coisas, mas parece que não tem muito brilho. É uma tendência à depressão que o próprio anticoncepcional me trouxe também. Eu já tenho isso, né? E eu fiquei num estado meio depressivo, não totalmente... não diagnosticada com depressão, mas num estado meio de tristeza, melancolia. Isso se manteve quando eu parei o anticoncepcional. Quando eu fiz a mudança da alimentação, isso mudou. E você só percebe o quanto você está saudável depois que você corta essas coisas. Porque até então você não entende que você está intoxicado. Você acha que ser intoxicado e ter os sintomas que você tem é normal. E eu vou falar pra vocês, é um negócio que vale a pena, sabe? Porque a gente não tem noção do quanto a gente tá pesado, do quanto a gente não tá vivendo o nosso potencial, porque a gente tá carregando um peso de toxinas, literalmente, no nosso organismo, no nosso intestino, no nosso fígado. Gente, tem muita coisa pra gente conversar. Ó, a Samantha falou, é engraçado falar, Samantha, falou que os exames ginecológicos estão normais. Então, gata, tua enxaqueca é de outra questão, né? A gente tem no Ayurveda enxaqueca vata, a gente tem enxaqueca pitta. Tem diferenças entre os tipos de dor de cabeça e enxaqueca. E aí tem que analisar o que eu falei aqui no começo, ser como um indivíduo único. Cada indivíduo é único. Então, a enxaqueca de uma pessoa, ela não tem a mesma causa da outra pessoa. E ela não vai ser tratada da mesma forma do que de outra pessoa. E isso, o Ayurveda, ele é maravilhoso em ter essa observação, né, em cada pessoa diferenciada. E só para fechar, gente, um pouquinho mais da minha história, né? Tem toda essa história do ovário policístico, essa mudança alimentar. Depois disso, eu entendi que eu tinha intolerância a glúten e a laticínios, porque quando eu voltei, vocês querem fazer um teste para saber se vocês são intolerantes a glúten ou a leite? Fica pelo menos 15 dias sem comer, mas quando eu digo sem comer traços, tá? Tem traço de glúten, não come. Tem traço de leite, tem resquício de leite, não come. 2 semaninhas só. É uma loucura essas 2 semanas. Depois de 2 semanas você volta a comer. Se você tiver sintomas esquisitos, que você vai ter provavelmente, você tem algum nível de intolerância. E todo mundo tem. Só que se o sintoma for muito sutil, o seu nível de intolerância é muito sutil, a maioria das pessoas continua comendo. Mas isso não quer dizer que ele não está prejudicando a sua saúde a longo prazo. São coisas altamente inflamatórias, tá? Tenta fazer isso. Quando eu fiz isso, eu vi uma mudança muito drástica no meu intestino. Gente, eu tive prisão de ventre a minha vida inteira. As histórias, né, das doenças. Desde que eu nasci, assim, porque eu já tomava leite de vaca desde bebezinha. Na minha época, pelo menos, lá na minha cidade, não tinha essa coisa de fórmula. Minha mãe me dava leite de vaca mesmo, leite em pó. E aí, eu tinha prisão de ventre desde bebê. A minha vida inteira eu lutei contra a prisão de ventre. Comia muita fruta, tudo que o médico falava para comer, ameixa, mamão, vitaminas de não sei o que, aveia, fibra, nada, nunca melhorou minha prisão de ventre, nada. E era assim, muito hard mesmo, muito hard, de ficar dias sem ir no banheiro. Sabe como que resolveu minha prisão de ventre? Quando eu cortei o leite, e o glúten também. Mas o leite, para algumas pessoas, ele solta o intestino, né? Algumas pessoas que têm essa questão com a lactose. A minha questão é com a proteína do leite, então ela tende a prender. Para algumas pessoas solta, mas para outras prende. Então muita gente tem prisão de ventre a vida inteira e não liga ao leite, até porque o leite normalmente solta, então as pessoas não ligam aos laticínios. Então curou minha prisão de ventre depois que eu cortei o glúten e o leite. Outra coisa, gente, que a gente precisa falar aqui. A galera que toma leite sem lactose aí porque acha que está sendo saudável. Vamos de tapa na cara agora? Pra gente finalizar hoje, momento tapa na cara. Gatas e gatos, vocês estão sobrecarregando o fígado de vocês. A galera que realmente tem intolerância à lactose, eu entendo. Vai num leite sem lactose, vai num docinho sem lactose, porque não pode comer a lactose que dá dor de barriga, né? Mas, cara, faça isso quando você tiver com muita vontade de comer um doce e, sei lá, um doce que contenha leite, você só pode comer aquele sem lactose. Mas não tome leite sem lactose todos os dias. Não use isso na tua rotina. Por quê? O leite sem lactose, ele é rico, né? Ele tem mais proteína do leite. E a proteína do leite, ela é muito forte para o nosso organismo e para o nosso fígado sintetizar. Então, você está sobrecarregando o teu fígado e o teu pâncreas tomando leite sem lactose. Não é mais saudável, pelo contrário, é menos saudável. Então, assim, não façam isso. Gente, olha, é umas coisas assim que eu preciso falar agora, desabafar. Pessoas que acham que estão saudáveis,
que estão saudáveis, tomando leite sem lactose, pessoas que acham que estão saudáveis tomando adoçante. A gente vai falar disso amanhã. Eu vou trazer para vocês artigos científicos, tá? E trechos de artigos provando para vocês por que os adoçantes são piores que açúcar. Como é que eu vou cortar açúcar? Vou ficar sem? Vai, mulher. Vai usar um açúcar de coco que tem índice glicêmico menor, vai usar o mel, tudo isso a gente vai trazer amanhã. Mas não toma adoçante, mulher. Porque tem muita pesquisa já falando como os adoçantes, a maioria deles, a sacarina, até esses novos TOL aí, né? Não exatamente xilitol, mas tem outro que estão vendendo aí como mais natural. Já tem pesquisa que mostra um aumento de índice de problemas cardiovasculares, do coração mesmo, e também da circulação com o uso desses adoçantes. Então, assim, gata que acha que tá mais saudável aí tomando adoçante e não açúcar, toma açúcar. Eu falo para as pessoas isso, gente, você não, vou trocar para ficar mais saudável. Come açúcar, tá melhor, entendeu? Pelo menos é o vício que a gente já conhece, é o que a gente já conhece que faz no nosso organismo, ao menos que você tenha uma diabetes, que você não possa. Mas assim, diminui a quantidade do açúcar e come açúcar, mas não toma adoçante. Você tá acabando com a tua saúde tão nova, sabe? A gente vai ter uma geração aí desse pessoal que tá tomando muito leite sem lactose e adoçante, de problema de fígado, de rins e de coração muito cedo, sabe? Muito cedo, porque não sabe quanto isso faz mal e a indústria não alerta, porque a indústria quer te vender. Então a indústria não vai te alertar. E poucos médicos falam. Na verdade, tem muito médico falando sobre isso. Só que a questão é que a gente vive na nossa bolha, né? O algoritmo aí das redes sociais mostra o que você mais pesquisa. Então, se você nunca pesquisou sobre o malefício disso e agora vocês estão ouvindo falar e vão pesquisar, não vai aparecer nada pra você. Não vai aparecer uma sugestão de um médico que fale disso, se você nunca pesquisou, sabe? Então, assim, é muito tenso esse negócio também de a gente viver numa bolha. Então, precisa ter alguém pra estourar a bolinha de vocês. E eu tô aqui pra estourar a bolinha de vocês. Vai falar do whey também? O whey faz mal também. Então, o whey tem vários tipos de whey, tá? Tem o hidrolisado, tem alguns que são até recomendados por nutricionista, tá? Então tem o whey que dá pra tomar. Tem um whey que eu tomei que ele é a proteína isolada do leite, ele é hidrolisado e ele é indicado até para pessoas que são intolerantes, né? Ele tem separada ali a proteína. Mas a maioria dos wheys da vida, eles são proteína do leite pura e sobrecarregam o fígado. Então, assim, tem que ver a quantidade que você vai tomar, o tipo do whey que você vai tomar. Não é que não possa tomar, mas a maioria deles, principalmente os mais baratos, são bem ruins para a saúde, para o fígado e para o pâncreas, principalmente. Surpresa com essa informação do leite sem lactose. Pois é, gata. São coisas que a gente precisa falar. Então, gente, é isso. Eu vou precisar encerrar a aula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que a galera ficou aí até o final, fiquei muito feliz. Amanhã temos muito mais. Olha, pra vocês verem aqui, darem uma olhada. Tem a questão da labirintite, que eu não falei, que eu curei pelo Ayurveda. Amanhã eu vou contar pra vocês como. Coisa mais simples, gente. São umas coisas que a gente fica assim de cara. O médico falou que eu ia ficar com labirintite talvez a vida inteira. Me passou uns remédios lá, falou, vamos ver se funciona. Pelo Ayurveda foram as coisas mais simples do mundo que eu fiz pra curar. Só pra gerar ansiedade pra vocês amanhã. Ansiedade não, curiosidade. Fiquem ansiosas não, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar esse vata aí, respira. E os sinais de intoxicação, que já um spoilerzinho pra vocês aqui, ó. Várias coisas que são sinais de intoxicação. Vou mostrar pra vocês os sinais de intoxicação no corpo físico, no corpo mental, ou seja, psicológicos, né? Sinais psicológicos, sinais emocionais e espirituais, que aí vai para um outro rolê ali, né? Mas é isso, meus amores. Gratidão a todos vocês, a todas, né? Que acho que só tem as mulheres aqui hoje. A todas vocês. Deixa eu falar pra minha mãe trazer a criança, porque ela deve estar lá morrendo de sono. E eu espero que tenha contribuído, né, no conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham absorvido bem o conhecimento hoje. Espero que a minha história tenha tocado vocês de alguma forma, né, porque as coisas que a gente vive não é à toa. Então, se tudo que eu vivi, todo o processo que eu passei serve também para inspirar as pessoas de alguma forma a ter uma mudança, a buscarem uma alternativa nos seus problemas de saúde, então tá servindo de alguma coisa, né? Então, tamo no processo. E é isso, meus amores. Amanhã a gente tá aqui, ó, se a deusa quiser, 5h30, que hoje a gente já sabe, agora a gente já sabe como funciona o YouTube.
já sabe como botar esse negócio aqui no YouTube, então 5h30 amanhã. Eu sei que muitas pessoas estão saindo do trabalho ainda esse horário, mas faz um esforço, entra na rua, ouve aqui, vem aqui com a gente, vai comentando e bora. Eu acho que eu vou precisar de mais uma aula, eu já tava achando isso, porque hoje eu consegui falar mais, né, da minha história e compartilhar isso com vocês, porque é a base foi necessário falar sobre, mas tem muito conhecimento do Ayurveda para eu passar para vocês. Tem a mentoria que eu vou abrir, que eu quero falar mais sobre ela também. Então, vamos fazer essa aula amanhã, sexta, e sábado a gente marca um horário aqui nós, tete a tete, pra gente encerrar esse assunto também. Porque amanhã também eu só posso ficar aqui essas 1h30, tá? É isso, meus amores. Ó, a Patrícia falando, tô assistindo fazendo meu pão sem glúten, maravilhosa. A outra que já tá na dieta sem glúten, maravilhosa. Inclusive vão ter receitas também. Vão ter algumas receitinhas para vocês que estão na imersão gratuita. E para quem for para mentoria, para o grupo fechado, vão ter várias receitas. E não só receitas de pão, receitas de comida mesmo, para vocês mudarem a alimentação. Porque assim, a gente precisa ter um norte. Como eu vou mudar minha alimentação? O que eu vou fazer? No começo a gente fica muito perdido. E aí todas essas receitas que eu fui testando ao longo dos anos, de coisas sem glúten, sem lactose, sobremesas sem açúcar, porém doce, mas não tão doce, de tortas, de tudo isso, vão estar lá essas receitas. E também vai estar todo um arsenal assim maravilhoso de ervas e o significado de cada erva, para que serve, erva expectorante, erva carminativa, erva para vários tipos de doença que vocês podem usar e como usar. Então vai ser um processo bem profundo que amanhã eu vou falar melhor sobre. Então não percam, venham e passe essa maravilha, né, dessa aula que foi de tanta informação, de tanta troca com vocês. Passem para outras pessoas também. Chama a galera. Um beijo, gente. Ó, Raíssa, a aveia tá liberado, né? Você é incrível, amiga. A aveia tá liberado. A aveia vocês vão achar sem glúten e com glúten. Porém, ela tem glúten pela contaminação cruzada, por ser produzida ali, plantada em local que tem trigo. Então, se você não é alérgico a glúten, você não vai ter problema com a aveia. Eu sou intolerante ao glúten, então a tolerância é algo mais leve. E eu como aveia que diz que tem glúten normal, porque ela não tem, tá? Ela tem avenina. Mas se você tem alergia a qualquer contaminação, ou seja, se ela passou perto do trigo, já vai te dar alergia. Então pode comer aveia, tá liberado. Inclusive farinha de aveia eu uso muito, muito nas minhas receitas. E fica super fofinho o bolo, o pão, maravilhoso. Gente, obrigada por terem vindo, por terem ficado, por ter me ouvido, que eu falo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar postando lá no grupo e atualizando vocês dos horários de amanhã e de sábado, que vai ter aula também. Beijo, tchau, tchau.